Muito bem, eu sinto muito feliz neste momento de poder estar aqui para participar com você aqui e contar um pouco da minha história, da minha vida, porque eu acho que é algo importante que poderá impactar a vida de algumas pessoas, né? Que na verdade estão aí para ouvir o meu testemunho de vida, aquilo que eu tenho passado, né? Estarei passando para todos vocês ouvir, que isso vai ser muito importante para vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, né? E estamos aqui então para nós conhecermos mais um pouco da história do pastor João Parreira, né? Pastor João Parreira, que é o nosso pastor aqui local, aqui em Aparecida do Rio Doce. E eu louvo a Deus pela vida do pastor João Parreira, que Deus nos trouxe para cá e tem colocado aqui uma pessoa de Deus para estar cuidando de nós, né? Que o pastor João Parreira tem cuidado muito bem, e eu sou grato ao Senhor. Então, pastor João Parreira, o senhor é natural de onde? Assim, de Aparecida do Rio Doce mesmo, ou o senhor veio de outra cidade, outro estado? Então, o Jacqueline, eu nasci aqui próximo, Cachoeira Alta, bem próximo daqui. Eu devo dar aqui uns 40 quilômetros mais ou menos. É mais ou menos isso aí, 40 quilômetros. Cachoeira Alta. Muito bem, então você é goiano mesmo, né? Goiano. Eu achei que você era baiano, rapaz. Sim. Rapaz, bem que, assim, tem um sanguinho, sabe? Que meu avô, ele era baiano mesmo, da Beija-Flor, rapaz. Beija-Flor, muito brabo, hein? Tá certo, Beija-Flor, né? Beija-Flor é uma cidade lá do interior da Bahia. Não posso te explicar direito, porque eu só sei falar só até aí. Então tá certo, pastor João Parreira. Então o pastor João Parreira é natural aí da cidade de Cachoeira Alta, né? Então, mais uma que eu também não sabia, né? Pastor João Parreira é um grande homem de Deus. Então, e quando o senhor nasceu na cidade de Cachoeira, a sua família já era cristã? O senhor já nasceu em um lar cristão? É impressionante isso aí. A minha família, na ocasião que eu aceitei a Cristo como Salvador, ninguém da minha família ainda não tinha esse conhecimento de o que era ser crente. Eu fui o primeiro na família que procurei Jesus, apesar que foi impressionante que quando sempre eu tive uma fé muito viva, e às vezes naquela ocasião que não tendo tanto conhecimento das coisas de Deus, eu achava que eu deveria crer em tantas coisas que depois que você vai lendo a palavra, você vai entendendo e você vai ficando mais por dentro das coisas e você vai tendo uma facilidade melhor de você conhecer a Deus. No caso, quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu fazia parte da igreja Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Para você ver, Testemunho de Jeová. Eu permaneci na igreja Testemunho de Jeová por um ano mais ou menos. E nessa ocasião, eu sempre com aquela fé, aquele desejo de conhecer mais Deus, né? Eu me lembro, interessante que eu estava saindo da minha casa num domingo, e eu estava indo para a casa de um irmão meu, do irmão mais velho meu, do Walter, e estava lá meus pais, estava lá também. E nessa ocasião que eu estava indo, eu estava passando numa rua, eu vi umas músicas passando, e aquelas músicas parece que me prendeu. Eu fiquei ali parado na rua, ouvindo aquela, porque me chamou a atenção. Eu não entendia muito bem o que era hino, o que não era. Eu frequentava a Testemunho de Jeová, tinha um ano mais ou menos, mas eu não tinha aquele conhecimento das coisas, entendeu? Muito assim. E aí, eu me lembro que tinha uma mulher que estava lavando as louças lá de fora na área, e ela me viu que eu estava na rua. E naquele momento ela ficou observando, e ela ia lá dentro e voltava. Ela falava para o esposo dela que eu estava ali na rua. E aquelas músicas foi passando, cada uma mais bonita do que a outra, até que o esposo dela saiu para o lado de fora e me convidou para entrar para dentro da casa. Rapaz, foi uma coisa complicada para mim, porque quando eu olhei assim na casa assim, era aqueles pisos de vermelhão. Sim. E rapaz, estava até brilhando, muito bem organizada a casa. E eu disse, não, aqui está bom. Eu estava passando, ouvi essas músicas, sempre achei bonito, e eu parei aqui então para ouvir.
E eles, não, vem para dentro. Aí eu entrei para dentro, aí fui entender que aquilo era um hino que estava passando, e ele deixou eu ouvir aqueles hinos. Fui ouvindo. Aí, passou um pouco, ele pegou a Bíblia. Ele pega a Bíblia e começa a ler para mim, e foi ler justamente na crucificação de Jesus Cristo. Dali para frente, ele me fez um convite para mim ir na igreja. E eu disse, não, eu vou. Eu fui na igreja, só que eu nunca tinha entrado na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, a origem dela é pentecostal, né? É totalmente diferente do que você já tinha. Não, é completamente diferente, não tinha nada a ver. E naquele momento, eu observava o povo dando glória a Deus, eu dizia, glória a Deus, e eu, aleluia, o povo ficava em pé, glorificava a Deus, e eu vi o povo chorando, e eu fiquei assustado com aquele negócio, porque eu nunca tinha visto aquilo, entendeu? No dia seguinte, eu fui na casa de uma mulher que ela me dava aula da Testemunha de Jeová. E eu peguei e disse para ela assim, olha, eu estive numa igreja e lá eu vi o povo falar umas línguas diferentes, e o povo dava glória a Deus, o povo chorava. E ela me disse, não vai lá mais não, que aqui lá é o inimigo. Já ficou, já... Só que não me intimidou. Porque ela falou para mim não ir, mas quando eu fui no próximo domingo, eu fui, porque ficou algo ardente, um desejo de conhecer. Curiosidade. Justo, entendeu? Eu fui. E por incrível que pareça, naquela noite, o pastor que estava ministrando a palavra, ele falava a respeito da crucificação de Cristo, entendeu? E eu achei muito importante aquilo. E no término do culto, ele fez o apelo. Rapaz, foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu queria levantar minha mão em aceitação, que eu estava aceitando a fé em Cristo, mas parece que meus braços estavam pesados, parece que eu não conseguia levantar. Aí tinha alguém perto de mim e falou assim, olha, tocou em mim, você não quer aceitar Jesus como teu Salvador? Naquele momento eu senti que algo desprendeu, e eu levantei a mão, e fui para frente e aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Dá pra gente até ver a importância de um convite, né? Quantas vezes a pessoa, às vezes, vê uma pessoa que ainda não serve o Senhor na igreja, a pessoa faz o apelo, e às vezes a gente não tem nem a capacidade de levantar para ali convidar a pessoa, né? E às vezes a pessoa tá justamente querendo estar o Senhor ali preso, né? Com desejo, né? Mas na verdade a pessoa às vezes está inibido, né? Mas o que me chama a atenção eu acho que tem mais algumas perguntas para frente, mas esse foi a parte fundamental. Eu aceitei a fé em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, né? Então, quando o Senhor aceitou Jesus, o Senhor falou que primeiro aceitou a Testemunha de Jeová e depois teve esse processo, né, que passou para a Assembleia de Deus, que era totalmente diferente, né? É igual mesmo o Senhor falou, eu particularmente nunca frequentei outra igreja assim, nem por visita, que não seja Assembleia de Deus, eu não conheço. Mas quando o Senhor mudou, eu sei que tem as diferenças. Quando o Senhor mudou para a Assembleia de Deus ali, quando o Senhor passou realmente a ser convertido ao Senhor Jesus, o que foi mais que doeu assim no Senhor de ter deixado para trás? Então assim, esse aqui eu tenho que deixar para trás, e esse aqui você não queria mesmo deixar para trás. Rapaz, é impressionante que hoje a gente entende que aceitar a fé em Cristo é algo muito importante na vida da gente, porque o Senhor Jesus, ele diz assim, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Em outro texto ele diz também assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Eu acho que uma das coisas mais difíceis para quem vai tomar uma decisão de aceitar a Cristo como Salvador e viver o que a palavra de Deus nos diz para viver, é a renúncia que nós temos que ter na nossa própria vida. E para mim não foi fácil, porque naquela ocasião, eu não sei se você lembra daquele cantor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, ele tinha um cabelo
grande assim, ele era moreno, depois ficou branco, Michael Jackson. Michael Jackson. E só ainda acredita que ele tá vivo ainda até hoje, né? Então naquela ocasião, ele tinha o cabelo bem aliçado, assim, bem, entendeu? Aquele cabelo bem, entendeu? E eu queria... Se inspirava nele. Tá ele. Entendeu? E na ocasião também, minhas roupas também, eram aquelas camisas bem compridas aqui, a manga, a calça na ocasião é aquela calça bem larga no corpo, e eu estava ali, moço, para mim eu estava na nota 10, entendeu? Então aquilo lá era o meu charme, eu não queria jamais deixar aquilo, entendeu? Para mim, aceitar a Cristo não foi difícil. Difícil é ter renúncia, que é uma das coisas mais difíceis, porque muitas pessoas, ele não tem dificuldade de aceitar a Cristo muitas das vezes. A dificuldade é quando parte para o lado da renúncia. É você abandonar alguma coisa que vai te custar um certo preço. E para mim, foi um preço muito grande que me custou. Primeiro, o meu cabelo era intocável. Meu cabelo era bem grande assim, bem grandão, bem redondo. E eu arrumava bem arrumadinho, aquela coisa assim, sabe? Bem bonito, sabe? Eu tinha um pedaço de tábua pequena assim, entendeu? E nela tinha aqueles raios de bicicleta, cortava os pedaços, fincava lá assim, para aliçar o cabelo. Olha só. Bem, entendeu? Era o charme da ocasião, entendeu? E eu tinha aquilo como o meu ídolo, era o meu cabelo, eu tinha aquela muito bonito, muito bonito. Eu andava na rua todo pancoso, sabe? Aquela pessoa assim, entendeu? Então, no dia que eu fiquei crente, interessante que os irmãos, eles não olharam para aquilo. Eles não me oprimiram, não pôs no canto da parede, dizendo, você tem que deixar isso. Não. Foi através da palavra de Deus. Eu fui ouvindo a palavra e fui vendo também o testemunho dos demais jovens que estavam na igreja. O cabelo era bem feitinho, a roupa era diferente da minha. Eu pensei, gente, esse povo é diferente. E se eu aceitei Jesus como Salvador, então agora eu tenho que mudar o meu estilo de vida. E foi aí então que um dia eu quis assim cantar no conjunto de jovens, mas do jeito que eu estava não tinha como eu cantar lá. Eu tinha que ter alguma mudança. Então eu queria batizar também, mas para batizar tinha que ter a mudança de vida. Interessante, foi 1 mês e pouco. Eu fui no barbeiro, mandei cortar o cabelo. Eu me lembro que ele foi mandando a tesoura assim, ó, por baixo de assim, sabe? Aí depois terminou, ele fez assim, ó, caiu aquela peruca lá. A hora que caiu aqui, meu rosto ficou pequenininho, entendeu? Aí eu fui na cidade, eu estava morando no bairro Nossa Senhora das Graças, lá em Uberlândia. Fui na cidade. Morava em Uberlândia. Morava em Uberlândia. E outra coisa que estou deixando para trás, que eu achei difícil, porque eu era sambista também. Minha família, a origem, está no sangue, é a cor. E eu gostava demais, sabe? E aí eu cortei o cabelo, fui lá, comprei uma camisa para mim bonita, comprei uma calça bonita, calças de gente mesmo, né? Sapato, mudei o visual. Quando eu cheguei na igreja, os irmãos começaram a olhar e falaram, não, mas quem é esse? Quem que é esse? Não, João, é você mesmo? É você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo. E porque eu queria uma mudança de vida, me batizar. E não deixando para trás, a pessoa que primeiro pregou para mim foi o irmão Imer e a irmã Eliane, que é a esposa dele. Hoje são pastor lá em Uberlândia, entendeu? E aí eu mudei aquele ritmo de vida, batizei com 3 meses. Batizei, passei pelas águas, estava cantando no conjunto de jovens, e um dia no culto, me lembro que nós estávamos em pé para cantar, e depois nós fizemos uma oração, e eu pedi a Deus, eu quero receber batismo com o Espírito Santo também, eu quero falar em outras línguas também. Entendeu? Eu só comecei a dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e parece que eu fui assim, adentrando num clima espiritual tão grande, que quando eu dei por fé, eu estava de frente do púlpito da igreja, com os braços levantados, molhadinho de suor, glorificando a Deus e falando em outras línguas. É muito bom, né? A presença de Deus é inexplicável, né? Então o pastor João Parreira, além de ser um sambista, né, gostava aí do visual aí,
Louvado seja o nome do Senhor, né? Pastor João Parreira tem muita história aí para contar da sua trajetória, né? Mas e essa foi com quantos anos aí que aconteceu esse procedimento, o senhor aceitar Jesus e passar por esse processo de transformação? Irmão Will, que é impressionante isso aí. Quando eu fui para a Assembleia de Deus, eu tinha 16, de 15 anos, eu fui para Testemunho de Jeová. Na minha idade, dos meus 16 para os 17 anos, eu fui para a Assembleia de Deus. O que mais é importante, eu nunca fui disciplinado, não, nunca na minha vida. Eu sempre mantive uma vida de acordo com a vontade de Deus e sempre tinha boas companhias também. Eu nunca fiquei ao lado de pessoas que não eram melhor do que eu. Eu sempre procurava pessoas que tinham mais para me dar, entendeu? Porque eu queria ser alguma coisa. Que quando eu via lá no púlpito os pastores ministrando, eu sentia que eu tinha uma chamada de Deus. Glória a Deus, né? A importância aí da companhia, a importância de quem está ao nosso lado, né? Louvado seja o nome do Senhor. E uma pergunta que não quer calar, que eu quero ouvir, né? É referente aí à nossa pastora, a irmã Neide, né? Quando que o senhor conheceu a irmã Neide? Irmã Neide, eu queria que ela estivesse aqui hoje, mas a irmã Neide é difícil, né? Quando que o senhor conheceu a irmã Neide aí? Como foi? Foi lá em Uberlândia também? Foi lá na Assembleia de Deus? Bom, é impressionante isso aí, também foi uma coisa muito importante, porque tem pessoas, eu já vi pessoas falar que para casar não precisa orar, basta você olhar, se você gostou, é de Deus, casa. Mas eu vejo completamente diferente. Eu, no meu caos, na minha idade dos meus 18 anos, eu estava crente, eu havia conseguido uma namorada na cidade de Araguari, entendeu? Eu vou deixar de falar o nome. Questão de ética. Bom, e aí, só que eu gostava muito dela. E eu ia casar. A pessoa se diz assim que a pessoa tem que crescer, ser mais velho para amadurecer. Não, eu acho que a minha maturidade, ela vem de berço. Sempre eu tive um pensamento positivo. Eu ia casar com essa moça. Só que eu orei a Deus, quando eu comecei a comprar os móveis, eu orei a Deus. E quando eu estava orando a Deus, Deus me deu uma visão que não era a vontade dele. Foi uma coisa muito difícil eu ter que terminar com ela, porque eu já havia aprendido a gostar dela, entendeu? É uma coisa tremenda. Só que não era a vontade de Deus, eu fui e terminei com ela. E eu pedi a Deus que me desse então uma esposa, porque eu sentia que eu precisava casar, entendeu? Eu precisava casar. Eu me lembro uma vez que eu estava, foi numa vigília, lá em Uberlândia, tinha um lugar na casa da irmã Maria Unice, e lá era sempre um ponto de vigília nessa chácara. E eu orei a Deus, para você ver que Deus é tremendo. Eu orei a Deus só no meu pensamento, eu estava ajoelhado na volta de muitos irmãos, entendeu? E eu orei e falei com Deus: Senhor, Tu sabe e conhece a minha necessidade, dá-me uma esposa. Quando eu terminei de pensar, levantou um vaso, veio e colocou a mão em mim e disse: meu filho, te darei uma esposa, e ela vem de longe. Olha só. E dali para frente eu viajei, eu trabalhava com aqueles espelhos de moldura, sim, de gesso. Eu viajei por Mato Grosso e naquela ocasião, como jovem, me dediquei muito à minha vida, na consagração, no jejum, na leitura da Bíblia, orava muito a Deus. A gente vê hoje a maior parte dos jovens muito raso de oração e de leitura da palavra, né? Mas eu, no meu caso, eu sempre procurei orar e falar com Deus. E eu estava ali, naquele momento, naquele clima tão gostoso, falando com Deus, e um dia eu estava na cidade de Alto Araguaia. Eu fui convidado para ministrar a palavra na cidade de Mineiros, e pelo pastor Salviano. Aí nessa ocasião que eu fui para ministrar a palavra, à noite, no sábado, eu preguei, e por sinal Deus me abençoou de uma forma muito grande. Isso com 18 anos? Com 19 anos para comprar, indo para os 20 anos. E Deus abençoou de uma forma muito grande. Aí no outro dia, o comentário voou. E logo caiu no ouvido da Neide que ela não estava no culto nessa noite. As outras jovens comentaram para ela. E eu estava ali,
ministrando a palavra. No domingo também eu ministrei a palavra e foi uma bênção também. Aí de repente o pastor Silveira me convidou para que eu fosse para lá, para a cidade de Mineiro. Aí eu fui, aluguei uma casinha, estava morando lá e de repente conheci a Neide. Por além assim, conheci a Neide numa noite no culto e eu fiz uma pergunta, sabe para quem? Eu não fui nela primeiro. Tive amizade com ela, mas eu não procurei nada para ela, nadinha. Aí eu fui conversei com o pastor. Eu falei, pastor Salviano, aquela jovem assim, o que o senhor me fala dela? Ele deu um sorriso, falou assim, o que o senhor está querendo, negão? Eu falei, não, só quero saber a respeito dela. Ela tinha aproximadamente uns 6 para 7 meses que ela tinha chegado, que tinha vindo da Bahia. Ah, baiana. É baiana, rapaz. É interessante que ela veio da Bahia, lá de próximo à Serra Dourada, no Jacaré. E eu nasci aqui na cidade de Cachoeira Alta, numa favela chamada Córrego da Galinha. Agora, Jacaré com galinha, né? É complicado isso aí, né? Bom, mas foi tão importante que o pastor me deu boas informações dela. Diferente que muitos jovens acham que é só os olhos, né? Não procura o seu líder a respeito de quem quer ter um futuro brilhante para frente. No meu caso, eu procurei o pastor. Quando ele me deu boas informações dela, aí um dia eu encontrei com ela, nós estávamos indo numa chácara do primo dela, dentro da cidade mesmo, lá em Mineiros. E estava eu, ela e mais umas primas dela. E no meio do caminho eu era muito brincalhão. Eu peguei e falei com ela assim, eu chamava ela de baiana. Eu falei assim, eu pensei comigo, vou jogar um verde aqui. Vou jogar um anzol aqui, vamos ver. Eu falei assim, eu falei assim, baiana, você quer casar comigo? De vez, moço. Ela deu um parado e falou, não, só dá um tempo. Eu falei, opa. Mas quando ela falou, dá um tempo, eu já pensei, opa, esse negócio vai dar certo. Mas na volta de lá para cá, cheguei nela e conversei com ela. Eu falei assim, Neide, o negócio é o seguinte, eu estou em busca, não é tanto de uma namorada, estou em busca de uma esposa. Eu preciso casar, eu tenho uma chamada de Deus para o ministério. Já convivi na casa de pastor, quando ele estava apacentando e ir lá, quando às vezes ia fazer a comida, às vezes não tinha nem manteiga para colocar ali. Então a vida de um pastor não é um mar de rosa, tem muitas dificuldades, porém eu preciso de uma esposa que seja santa no vestir, que louve ao Senhor, que seja de oração, que tenha desejo pela obra do Senhor por causa da minha chamada. Eu não quero que você me dê a resposta agora. Você ora, pensa e depois você me dá a resposta. Foi interessante que passou 15 dias, nós nos encontramos. E aí, o que você acha que aconteceu? Aí já a bênção já estava funcionada, né? Foi simplesmente 6 meses de namoro, ficamos noivos, e 6 meses nós casamos. Casei com 21 anos de idade. Quantos anos de casado? Rapaz, eu tô com 60 anos, casei com 21 anos. Pois já tá com 39 anos? 39 anos. Louvado seja de feliz matrimônio. Minha esposa é o meu tudo da minha vida. Glória a Deus, né? Muito bem, né? Mandei a bênção de Deus, né? E aí, o pastoreio, o pastor João Parreira, quando foi, assim, a primeira igreja que o senhor apacentou? Bom, para concluir aqui uma parte muito importante, eu morava em Mineiros, e naquela ocasião eu tinha uma loja lá em Mineiro. E surgiu a oportunidade de uma congregação do campo de Mineiro, só que era bem pequenininha o lugar, chamada Miltolândia. Fica próximo a Mineiros, uns 40 quilômetros mais ou menos, próximo a Mineiro, essa cidade, e ficava descia uma serra, entendeu? Para chegar lá. E lá era um lugar muito de feiticeiros, sabe? Um lugar terrível, aquele lugar lá, muito pesado. Muito pesado. E tinha muitos crentes lá esperando por mim, sabe quantos? Faz para mim, faz a pergunta. Quantos? Vou te falar. Tinha uma mulher crente lá. E que jeito que ela era? Ela era a maior feiticeira daquela região ali, que havia se convertido ao Evangelho, e ela chamava Maria Pindaíba. Hoje ela já dorme no Senhor, entendeu? Era a única que tinha lá.
entendeu? E Deus me deu graça naquele lugar e nós começamos a organizar tudo. Os cultos eram feitos na minha casa, entendeu? E nós começamos a comprar os tijolos. Eu não construí o templo, mas deixei tudo lá para que fosse para ser construído. Então foi lá em Miltolândia, iniciei meu trabalho lá. Com uma ovelha. Uma ovelha. E quando o senhor saiu, o senhor lembra mais ou menos assim a quantidade de membros ali que tinha de ovelha? Impressionante que lá tinha 21 casas, eu deixei 21 crentes lá na época. Glória a Deus, né? Foi uma bênção de Deus. Né? Um crente em cada casa, já evangelizando e tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você que está aí conectado conosco, né? Eu gostaria de informar para você, nós estamos com o nosso pastor João Parreira, né? Pastor João Parreira, o nosso pastor local. E você que também deseja, aí, quem sabe, fazer, você que é ovelha do pastor João Parreira, que gostaria de fazer uma pergunta para o pastor João Parreira, mande-nos uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, no WhatsApp da rádio, ou também no pessoal, né? Mande aí a sua mensagem, faça a sua pergunta, né? Pastor João Parreira, continuando aqui, o nosso bate-papo está muito bom. Eu queria aqui também fazer uma outra pergunta para o senhor. O senhor foi aí para esse campo, para essa congregação onde tinha um membro, né? Eu acredito que lá não foi fácil, né? Não foi um mar de rosa, igual o senhor falou, que comentou com a irmã Neide no início. E eu quero perguntar para o senhor aqui, durante o seu ministério, e eu sei que quase 40 anos aí de ministério, né, de pastoreio, tem muitos altos e baixos, tem muitos choros, muitas lágrimas. Eu queria que o senhor compartilhasse aqui uma das situações mais críticas que o senhor acha assim, que foi aonde o senhor pensou assim, meu Deus, agora é só o Senhor, porque as minhas forças não dá mais. É impressionante, a gente às vezes para no ar assim, a gente começa a pensar. É que quando eu saí da cidade, desse lugar, desse vilarejo lá, Miltolândia, eu fui, o meu pastor presidente na época era o pastor Miltamar Cafelista. E na ocasião ele ia voltar para Uberlândia. E como ele ia voltar para Uberlândia, eu falei, pastor, eu não quero mais ficar aqui, meu tempo aqui, eu creio que venceu, eu quero ir embora para Uberlândia. Eu quero ir também, entendeu? E eu tive que vender algumas coisas que eu tinha lá, e pouquíssima coisa eu conduzi comigo, poucas coisas. Aí eu fui morar de favor na casa dos meus pais, quando eu cheguei lá. E eu tinha um pouquinho de dinheiro, porque quando eu fui apacentar o trabalho, eu vendia minha loja, vendi fiado, no cheque. Meu Deus. Uma parte, foi recebendo aquela coisa daquele jeito, como a pessoa pôde pagar. Então, eu tinha um pouquinho de dinheiro na ocasião. E aí eu cheguei lá, o meu irmão mais velho, o Walter, ele falou para mim assim, mano, faz a sua casa no terreno da minha casa, porque vai facilitar para você. E eu falei, não, mano, eu vou saber da minha esposa. Aí conversando com ela, até que ela foi, aceitou, admitiu, nós construímos a nossa casinha no terreno do meu irmão. Bom, construir essa casa no terreno do meu irmão lá, não era uma casa tão boa, entendeu? Mas naquela ocasião lá, que eu construí a minha casa lá, passou mais ou menos poucos tempo, eu saía para pregar a palavra, e naquela ocasião, eu mais o pastor Abílio Rocha, que mora lá em Catanduva, e também o pastor Suede Rocha, que mora lá na cidade de Uberlândia, hoje. E tinha um cantor, que era o cantor Cláudio Luciano também, de Uberlândia. E sempre nós saíamos para pregar. E nessa ocasião que eu estava pregando, eu não estava apacentando, eu estava trabalhando na meu serviço de construção mesmo, e sempre, no final de semana, sempre a gente tinha as agendas para a gente estar pregando fora. Nós tínhamos uma equipe, nós saímos para pregar. Interessante que quando eu ia para pregar, o pastor Suede sempre ficava no período da noite. O pastor Abílio, ele ficava com o período da manhã, e eu ficava sempre com o período da tarde. Não era fácil, era bem difícil, mas Deus sempre me abençoou. Bom, só que passou um tempo, o pastor Miltamar, ele volta novamente para Goiás. E ele veio para apacentar a cidade aqui de Jataí. E um dia eu estava na rua, lá em Uberlândia, na Floriano Peixoto, e topei com ele na rua.
E Deus havia me falado que eu iria voltar, que havia uma porta aberta para mim. Mas só que eu nunca esperava que fosse tão rápido assim. Topei com o pastor e disse para mim assim: João, tem uma igreja no campo lá para você pastorear. Você tem coragem de voltar para trás? Eu parei, a minha esposa estava junto, eu olhei para ela, ela olhou para mim, e nós dissemos, falou assim: pastor, sim, pastor, nós iremos. Porque Deus já tinha falado conosco. Já tinha confirmado antes, né? Mas não foi muito fácil, porque quando foi para mim voltar para apacentar, o meu irmão, ele não tinha como me comprar a minha casa. E aí, como fazer? Eu tive que abandonar minha casa, deixar minha casa para trás. Naquela ocasião, eu estava também tendo uma casa que era pela Caixa Econômica também, que eu tinha feito. A inscrição tinha saído para mim, abandonei tudo, deixei tudo para trás. Não levei nada. Não... Então eu fui só como se diz o ditado, só com a minha latrinha. E vim para pastorear o trabalho. E sabe qual foi o caminho que eu fui buscar a nossa mudança? Um vasculhante. Meu Deus. Rapaz, não foi fácil. Mas foi a melhor. De Uberlândia já tá aí. Não, aí eu já fui direto para Aporé. Na ocasião era para mim ter ido para Perolândia. Entendeu? Mas aí não foi possível. Eu fui para Aporé. E Aporé estava passando por uns processos um pouco difíceis, mas foi ali que Deus nos honrou de uma forma muito especial. Nós chegamos ali, Deus nos abençoou de uma forma muito especial. Passado o tempo, tinha um obreiro que era da Igreja Avivamento Bíblico, que era o Márcio Osvaldo, a esposa da irmã Elisete, que são cantores, são cantor. Elisete. Lembra, é muito bom. Eu lembrei isso. Então, eles eram da Igreja Avivamento Bíblico, e no meu tempo ele foi visitar a nossa igreja, e Jeová pôs o anzol no queixo dele, e eles foi para lá para me ajudar. Eles eram um obreiro de lá e foi para lá para me ajudar. Então foi uma vez, Deus começou a trabalhar nisso aí. Então não foi muito fácil para mim, uma das coisas muito difíceis para mim foi quando eu deixei tudo para trás e ir em direção a um lugar que eu não conhecia, e cheguei num lugar onde não nos oferecia o que a gente precisava para sobreviver. A hospitalidade. Tinha, e lá tinha um outro irmão também na ocasião, que era o pastor Wilson, que inclusive ele pastoreou aqui, que ele chamava Bencinha, ele e a sua esposa Maria Helena. Eles que trabalhavam lá e que faziam compra e nos ajudavam muito lá, entendeu? E Deus começou a abençoar, foi uma benção. Mas não foi fácil, só que a nossa vida foi uma vida muito sofrida na obra, não foi fácil não. Isso é para a gente ver, né, pastor? Muitas vezes a pessoa vê hoje a posição que o Senhor tem colocado, e às vezes a pessoa não para assim, para pensar, para refletir as ondas, né, que já veio ali de altos e baixos, né, na sua vida, aonde você teve que sair ali da cidade de Mineiros, né, deixando tudo para trás, né, e voltou ali para a cidade de Uberlândia, e depois deixou tudo para trás de novo e voltando sempre com as mãos ali abanando, né? Isso é uma coisa que só mesmo o amor à obra do Senhor que faz a pessoa fazer isso, né? Porém, eu quero dizer para os nossos irmãos, amigos, quem sabe pastor que está nos ouvindo neste momento, talvez o meu testemunho sirva até para você se alegrar, porque às vezes você está passando por um momento difícil, está no vale da provação, mas o Deus que leva para nos provar é o Deus que nos aprova também. Verdade, entendeu? Verdade. Tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, o diácono John Lennon está perguntando aqui: com quantos anos o pastor começou a pastorear? Qual foi aí, o senhor já contou qual foi a sua igreja, né, a primeira igreja que o senhor pastoreou, mas com quantos anos aí que foi o pastoreio? Então, eu comecei a pastorear assim que eu casei, logo fui levado para a obra. Eu tinha 20 para 21 anos. Era a idade que eu comecei a pastorear. E eu fui pastorear, eu era cooperador. Depois que eu estava na obra, foi que eu fui levado ao diaconato. Como cooperador. Né? E mais uma pergunta que eu gostaria de deixar para o pastor João aqui, referente até mesmo ao nosso quadro, que é Conte-nos a sua história, conte contar um testemunho, né? E eu gostaria de pedir ao pastor aqui que durante também a sua trajetória, né, de ministério, eu sei que teve aí grandes milagres alcançados, ou quem sabe milagres
que você orou por alguém, que Deus abençoou alguém através da sua vida. Eu queria que você contasse-nos esse testemunho, né? Um dos mais belos testemunhos de vocês. Então, esse aqui foi realmente impactante. Esse aqui é um testemunho que vale a pena ser contado, para edificar também a vida dos nossos ouvintes, a fé dos nossos ouvintes. Bom, eu quero destacar entre eles o que aconteceu na cidade de Santa Fé de Goiás. Recentemente eu estive lá em Santa Fé de Goiás e estive na casa onde aconteceu o que eu vou relatar aqui agora. Lá tem um moço que ele chama Iron, e nós chamávamos ele de Dô. Pensa aquele crente abençoado, pensa aquele crente fiel dizimista, fiel ofertante, aquele crente que em todos os momentos que você precisava dele, ele estava sempre disposto para te ajudar. Era esse irmão chamado Iron. E eu me lembro um dia que eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, eu fiz uma pergunta para a esposa dele. Irmã Maria, a esposa dele hoje já dorme no Senhor. Eu disse, irmã Maria, onde está o irmão Dô, o irmão Iron? E ela me disse para mim assim, pastor João, ele está lá no pasto lá. Ele está lá com o gado lá. E olha lá, vai lá, ele está lá. Eu peguei e dirigi para lá. E quando eu chego lá, eu tomo o irmão Iron, ele e o enteado dele. Estavam no curral lá, com um pouco do gado lá dentro do curral. E eu cheguei e notei o semblante dele um pouco triste. E eu fiz uma pergunta para ele, mudou a paz do Senhor? Ele disse, a paz do Senhor, pastor João. Eu, tudo bem? Ele disse, pastor, tudo bem, mas veja a situação que está aqui, olha aqui, ó. Se Deus não tiver misericórdia e não mandar chuva para nós, olha, eu vou perder muito gado. E quando ele falou isso para mim, me veio na minha mente a fidelidade dele, naquilo que ele era fiel. E às vezes a gente vê assim, tantos crentes que hoje têm dificuldade de procurar ser fiel com as coisas de Deus, ser fiel com os seus dízimos, com as suas ofertas, entendeu? Mas aquele irmão, quando ele me falou para mim, eu lembrei da fidelidade dele. E eu falei assim, irmão Dô, mas que coisa, né? De repente me veio dentro de mim aquele desejo assim. Eu falei, irmão Dô, você acredita que nós vamos orar e que Jesus vai mandar chuva aqui para nós agora? Naquele momento, ele deu uma olhadinha para o céu, mas estava tudo azul, não tinha nuvem. Não tinha nuvem. Ele disse, pastor, eu creio. Mas ele disse, eu creio daquela forma, entendeu? Só por dizer assim, ele estava vendo. Não tinha uma expectativa. Chegou uma nuvem em forma de uma mão. Aí tinha o enteado dele. Eu falei, você acredita que nós vamos orar e Deus vai mandar chuva aqui agora? Ele disse, ele estava com o chapéu na cabeça, eu lembro direitinho hoje, como fosse hoje. Ele pega aquele chapéu e joga no chão e disse, eu creio, pastor. Aí eu pensei, eu achei fé. E naquele momento eu falei assim, irmão Dô, então vamos orar. E eu levantei as mãos para o céu e fiz uma oração a Deus. Pedi a Deus que tivesse misericórdia, segundo a grande misericórdia dele, que enviasse chuva naquele lugar, porque senão o gado dele ia morrer. A minha oração não foi uma oração grande, porque eu baseei a minha oração na fidelidade dele, entendeu? Porque ele era fiel, e a Bíblia tem promessa para quem é fiel. Verdade. Naquele momento, terminei a oração, e eu falei, irmão Dô, vamos para dentro, senão nós vamos olhar. E ele olhou para mim assim, olhou para o enteado dele, irmão Dô, pode soltar o gado, vamos para dentro, não, vamos molhar. E ele falou, então vamos, ele soltou o gado e me acompanhou. E a minha esposa estava na represa, até eu estive lá, tirei foto da represa, conversei com o irmão Dô, e nós lembramos desse episódio que aconteceu. E eu gritei para minha esposa, Neide, vem depressa para dentro, senão você vai molhar. Ela falou assim, qual enxurro que vai passar aqui para molhar meu pé? Eu falei, vem depressa. E ela veio para dentro e eu disse para a irmã Maria, esposa dele, irmã Maria, não tem alguma coisa aí que não pode molhar? Se tiver, põe para dentro que a chuva está vindo. E ela foi, pastor, tem. E já foi lá e tirou. Irmão, para a glória do nome do Senhor nosso Deus, foi poucos momentos
Se você me perguntar, pastor, como foi que aconteceu? E logo veio muitas... Irmão, eu não sei. Eu sei que naquele momento surgiu uma nuvem. Rapaz, e foi chuva, foi chuva, foi chuva. E para completar aquilo que precisava para molhar os pés da lei de tivesse lá, o enxurro correu. Agora, qual que foi o milagre mais especial que eu vi isso aí? É que quando nós foi embora, a chuva só tinha, aleluia, só tinha chuva na fazenda do irmão. Aleluia. Eu abri o colchete pro lado de fora, tava pó só, poeira, não havia chovido pro lado de fora, mas na fazenda do irmão, Deus mandou chuva. Para que isso? Isso aí era uma forma de Deus acrescentar mais a nossa fé e honrar a nossa fé. Então eu acho que entre tantas coisas que me aconteceram, eu tenho muitos testemunhos que Deus fez comigo, por isso que eu digo para os meus irmãos, para você que está nos ouvindo, vale a pena você ser fiel a Deus. O milagre acontece quando você tem uma história, viu? Então Deus está aí com a mão estendida para abençoar a tua vida. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Mandeide mandou uma mensagem que falou que com 23 anos foi o seu primeiro pastoreio, né? Ah, que bem, que é bom, né? 23 Tô falando que a Mandeide faz falta, ela... Faz falta, só podia ela estar aqui, né? Porque eu me esqueço, ela é o meu computador. Aproveita agora então, manda um abraço aí, meu amor, um abraço para você, quero dizer para você que eu te amo muito. Você é a pessoa mais especial que Deus pôs na minha vida. Abaixo da minha salvação, você é a pessoa que ocupa todo espaço do meu coração e não tem nenhum espaço, nada nessa vida. Você ocupou todo o espaço. Eu te amo. Glória a Deus, você é tudo para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor João Parreira, né, um grande homem de Deus aí. Eu me lembro que quando eu vim para cá, para a Aparecida do Rio Doce, eu lembro que primeiro a gente veio para cá visitar, mas a Brenda a gente só namorava, e a gente veio visitar minha irmã que já morava aqui. E eu olhei para ela e falei assim, vamos casar e morar aqui? Ela falou assim, só se for para morrer de fome. E aí acabou que a gente casou e veio para cá, né? E eu acho muito interessante que quando eu vim para cá, eu sempre que, também quando eu vim do Maranhão para Rio Verde, eu falei pro meu pastor, o pastor Roberto, que creio que está até nos ouvindo agora. Rapaz, mas eu acho que eu gostaria de entrevistar você, viu? Você deve deixar isso para uma ocasião oportuna, viu? Isso aí, vamos só receber os... Aí quando a gente veio para cá, né, eu lembro que, assim como eu falei pro pastor Roberto também, eu falei, eu vou procurar uma igreja, né, e depois a gente apresenta a carta. Quando eu vim para cá também, a gente veio conversando com o pastor Davi, que era o pastor que eu congregava lá na cidade de Rio Verde, ali no bairro Primavera, congregação Primavera, e a gente veio, e eu lembro que a gente esteve visitando algumas igrejas, e a gente sabe que igreja hoje, entre aspas, tem muitas, né? E uma coisa que muito me chamou a atenção, que quando a gente visitou 2 vezes uma igreja, que era ali da esquina da nossa casa, quando foi o primeiro dia, a pessoa que estava na liderança do trabalho já deu uma oportunidade, eu já fiquei meio assim, né? Quando foi no segundo dia, a gente foi lá também, a gente não conhecia nada e nem ninguém aqui, né? Só tinha minha irmã que a gente conhecia, e eu estava entrando na empresa, né, há uma semana que eu estava trabalhando, não conhecia ninguém, e a gente foi de novo na igreja. E quando a gente foi, segundo dia, a pessoa já falou assim, final do ano, isso era no mês de novembro, final do ano vai ter, o nosso pastor presidente vai vir aí, vai consagrar uns obreiros, se o irmão desejar ficar conosco aí, é um obreiro, misericórdia, nem perguntou só sabia que eu vim de Rio Verde, nem sabia, perguntou a respeito da minha história, como que estava a minha vida perante Deus, e eu já falei para a Brenda e falei assim, aqui não dá certo não, o negócio aqui já bagunçou. E aí eu lembro que o irmão Jadson, ele foi mostrar uma casa para minha irmã, eu estava com ela, ele na época trabalhava na imobiliária do irmão Romeu, e ele foi mostrar uma casa, e de repente minha irmã falou, meu irmão é evangélico também, tá caçando uma igreja aí para congregar. Ele, sério? Então vamos lá na minha igreja lá visitar. E foi quando a gente veio aqui na igreja do pastor João Parreira. E o interessante que eu falar a respeito do senhor, quando eu cheguei aqui, né, o senhor apresentou e pediu para que a gente não saísse sem antes falar com o senhor. E a primeira pergunta que o senhor fez para nós, ali nós, jovens, né, como ainda somos muito novos, ele perguntou assim, e aí, os irmãos já são casados? Né?
Ou como é que tá a vida de vocês, né? E aquilo ali, quando eu cheguei em casa, eu já falei para a Brenda, ali é o lugar aonde a gente vai congregar. Por quê? Porque a gente viu a preocupação de um pastor estar ali preocupado com a ovelha que estava vindo ao seu rebanho, né? Então, eu vi ali o cuidado que o Senhor tinha com a sua ovelha para levar a sua ovelha no caminho certo, levar a sua ovelha até chegar a Cristo, né? E ali foi onde a gente passou a congregar, vindo ali para congregar, e logo a gente passou o contato do pastor Davi, na época eu lembro, e foi bênção, né? E estamos aqui hoje já com 3 anos, caminhando para 4 anos aí com o pastor João Parreira, e eu sou muito grato a Deus, né? Eu tenho, o meu pai também está ouvindo aqui, esses dias eu estive visitando ele e ele até falando, né? Que é referente, né, à nossa rádio, à programação, e falando a respeito do pastor, que é um pastor amoroso, pelo que a gente fala através do pastor João Parreira, por onde a gente anda, porque realmente é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que se preocupa, né? Muitas vezes a pessoa vê o pastor João Parreira assim e não sabe o amor que ele tem pelas suas ovelhas, né? E eu admiro muito o senhor, pastor João Parreira, perante aqui todos que nos estão nos ouvindo, quero dizer que do fundo do coração o amor que eu sinto pelo Senhor, por ter nos abraçado, não somente como aqui uma ovelha, mas como um filho no Evangelho, um filho aqui na igreja, e sempre está nos acolhendo, sempre está nos apoiando, sempre está puxando a nossa orelha quando precisa, e eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua família, agradecer pela irmã Neide também, que é uma grande mulher de Deus. Rapaz, eu fico muito agradecido a Deus em primeira instância, né? Em ouvir a sua pessoa assim, porque é importantíssimo isso aí. E você, para mim, é um filho que Deus nos deu. Glória a Deus, né? O Johnny está ouvindo que ele vai ficar com ciúme ali. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então é isso aí, meus irmãos. Você, mais uma vez, você que está ouvindo nossa programação, hoje a gente atrasou aí ao encerrar a nossa programação devido a gente ter um problema técnico ao iniciarmos, né? É uma coisa que acontece aí, né, pastor João? Realmente aí é uma coisa que é notória acontecer, né? Mas quero aqui agradecer mais uma vez ao pastor João Parreira, que esteve aqui conosco participando, contando um pouco aí, resumindo a sua história, porque a sua história é muito, sabemos que quase 40 anos de ministério aí não é fácil, né? É muita história, muito testemunho, muito choro, muita lágrima. Eu queria somente que o Senhor deixasse aqui agora uma palavra amiga para um colega nosso, né, um pastor, que às vezes, como o senhor falou, está no campo missionário, às vezes está passando por um momento difícil, está passando, quem sabe, por provações e passando por situações que às vezes parece que não vai dar conta. Eu queria que o senhor deixasse essa palavra agora para os nossos queridos ouvintes. Muito bem, meus amados irmãos, eu quero aqui, em primeira instância, poder te agradecer, Noel, por essa iniciativa que você teve de trazer dentro do seu programa este momento tão especial, né? Conte a sua história, isso é muito importante, porque isso traz assim, algo especial para quem está ouvindo, né? E eu gostaria de dizer para os nossos irmãos, amigos, pastor, que não perca a expectativa. Deus é aquele que leva para o deserto, mas é o Deus que prova, mas é o Deus que aprova. Com certeza Deus vai estar abençoando a tua vida, porque quando é uma coisa impressionante que às vezes quando a gente está servindo a Deus, eu já ouvi algumas pessoas dizer para mim assim, pastor, bom, mas família mesmo, você não tem nada, e aí está envelhecendo e nada você tem, mas eu quero dizer para você, meu amigo, não te preocupe, porque Deus, Ele sabe cuidar dos seus filhos. Hoje eu não tenho muito, mas eu tenho o que viver, o como viver. Deus me deu mais do que eu mereço. Então, mesmo Deus que fez tudo por mim, também fará por ti. E tenha certeza que o Deus que chamou é o Deus que cuida, é o Deus que vai estar te honrando no tempo certo. Fique tranquilo, porque a bênção do Senhor virá sobre a tua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Nosso muito obrigado por nos ouvir a nossa história. Glória a Deus. Um abraço, pastor João. Fique com Deus. Muito obrigado. E você também não pode deixar aí de ouvir o programa do pastor João Parreira todos os dias, de segunda a sexta-feira, programa Momento com Deus, que é uma programação que é realmente um momento com Deus, né?
Quero louvar a Deus aí pela sua vida, pastor. Muito obrigado. Vamos para mais uma canção. Enquanto isso, nós vamos estar aqui já encerrando a nossa programação. E eu quero aqui neste momento agradecer você que esteve aqui participando conosco. Que Deus possa abençoar de uma forma especial. Em nome de Jesus, né? Deus abençoe grandemente a sua família. Deus abençoe ricamente toda a sua casa em nome de Jesus. Com o Gessé Aguiar, eu não desisto.